queridos irmãos. Hoje inicio mais um projeto em minha vida, projeto esse que considero talvez o mais relevante, o mais importante de toda a minha história. Trata-se de uma iniciação às causas cristãs. Digo isso acreditando ser hoje um dos soldados de Cristo. Por isso que, inclusive, o nome do canal, o nome dessa via que iremos dialogar, eu coloquei exatamente esse título, essa nomenclatura. Ser um soldado de Cristo. Assim como eu já, de antemão, chamo todos vocês para serem também este soldado de Cristo. Seremos todos soldados de Cristo. E é com esse intuito de poder dialogar, de poder refletir, de poder levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, é que eu inicio esse projeto, inicio essa missão. Missão essa que eu acredito hoje, com a maior certeza do fundo do meu coração, que foi dada por Jesus. É nesse intuito, é nessa certeza, é nessa fé, é nessa crença que eu pretendo justamente tentar de alguma forma fazer com que você também alcance, fazer com que você também acredite, fazer com que a sua fé aumente a partir das palavras, a partir das reflexões, a partir daquilo que irei pronunciar com a mensagem, com as palavras da Sagrada Escritura, com aquilo que irei refletir junto a vocês nesse canal, por essa via, que certamente, acredito eu, levar de alguma forma o bem, levar de alguma forma para você uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra aonde você, de alguma maneira, consiga reencontrar, renascer, reviver, para que possamos todos dar continuidade a essa vida, uma vida mais dedicada, mais centrada naquilo que de fato Jesus Cristo deixou para a gente há mais de 2000 anos e que a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, retomá-la, revigorá-la e, consequentemente, poder fazer com que a mente e os corações das pessoas venha aderir cada vez mais àquilo que é de mais importante na palavra do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, deixa eu dizer o motivo, por que eu estou iniciando esse projeto, iniciando essa missão. Dizer que ela surge a partir do momento em que, acredito eu, ter dialogado, ter conversado, ter visto o próprio Jesus Cristo. Digo isso, alguns já sabem desse meu relato, desse meu testemunho, mas eu digo isso porque em 2021, em abril, para ser mais preciso, em 24, num sábado, estava em minha casa, no meu escritório, fazendo os meus estudos, fazendo as minhas reflexões a respeito daquilo que eu trabalho, que no caso eu sou professor, que é a filosofia, e nessas leituras, nesse meu trabalho, nessas minhas reflexões, a todo instante, desde a hora que eu acordei, me vinha uma música, essa música eu não sabia se era religiosa, eu não sabia se de fato existia, mas essa música se repetia na minha cabeça constantemente. A música falava assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, e esse refrão, essa frase, essa melodia ficava na minha cabeça. E isso acabou despertando a minha curiosidade. Fui pesquisar na internet, pelo celular, e vi que essa música existia. Mas aí eu queria escutar, botei no YouTube, e quando eu apertei o play no YouTube dessa música, que ela começou a tocar, foi nesse momento, foi nesse instante em que a imagem do Senhor Jesus Cristo apareceu na minha frente, na parede do meu escritório.
E nesse instante, nesse momento, ele também começou a falar comigo. E ele falava algo extremamente importante. A primeira coisa, inclusive, que foi dita a mim foi: agora tu sabes que eu existo e que vivo. Essa foi a primeira frase. Nesse momento, a emoção tomou conta de mim. Comecei imediatamente a chorar, comecei imediatamente a fazer algumas reflexões. Na minha cabeça, as coisas começaram a fazer sentido, meio que querendo entender, né, o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo, com a cabeça ainda muito racional, com uma fala, né, no sentido de que, não, eu sou filósofo, eu sou da área da ciência, o meu trabalho é acadêmico, eu não posso me voltar a acreditar nessas questões. Isso, claro, que tudo ao mesmo tempo acontecendo na minha cabeça. Eu estava vendo, eu estava ouvindo e ao mesmo tempo querendo ter essa racionalidade ou ser um tanto quanto cético sobre aquilo que estava acontecendo naquele instante na minha vida. Mas logo me entreguei, vi que era de fato a imagem do Senhor Jesus e que ele queria conversar comigo, queria falar comigo. E se a música falava que o Senhor estava me sondando para alguma coisa. Tinha algum motivo nessa sondagem. E aí ele, nas falas, nessa conversa que tive, ele dá prosseguimento e diz assim, que o mundo estava passando por um momento difícil, em que as pessoas estavam perturbadas mentalmente e que eu iria, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Evidentemente que mais coisas eu via naquele momento, eu via, por exemplo, onde o rosto do Senhor Jesus estava projetado, era um lugar em que eu costumava visitar, costumava ir, que é uma propriedade minha, fica inclusive numa serra, num morro, aqui na cidade onde eu moro. E o rosto de Jesus Cristo estava sendo projetado exatamente nesse lugar, que eu chamava antes do meu refúgio, eu até falava isso. E nesse caso eu também via como cenário justamente as pedras, a montanha, as árvores. E uma dessas pedras, inclusive, eu vi uma cruz imensa. Essa cruz não existia na época. Hoje existe porque eu coloquei essa cruz exatamente no local onde eu tive a visão. Um outro detalhe também que eu vi, ainda nesse momento em que a música tocava, que foi em torno de 4, 5 minutos, foi a casa onde eu construí nessa propriedade, com as portas abertas. Eu me via dentro dessa casa, fazendo uma espécie de atendimento a essas pessoas que, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, passavam por momentos de aflição, momentos de perturbação, e que se dava exatamente porque no mundo atual, nesse novo mundo, existia como se fosse uma espécie de uma nova guerra. Isso ele falava para mim. E que inclusive era preciso que as pessoas saíssem dos muros das igrejas, que fossem em busca, atrás desses necessitados. E ele me chamava exatamente de soldado de Cristo, queria me fazer como soldado de Cristo. Então, tudo isso aconteceu nessa visão. Eu tive a nítida visão, a nítida audição, inclusive eu escutei nitidamente a fala do Senhor Jesus Cristo nesse sentido. E a partir desse momento é que a minha vida mudou completamente. Mudou de lá para cá, isso já tem quase 2 anos, a gente está em 2023, maio de 2023. De lá para cá eu tenho feito muitas reflexões, eu tenho tentado entender, inclusive, tudo isso que aconteceu na minha vida, a partir justamente dessa visão, dessa fala, dessa conversa. O que não tem sido fácil, é bem complicado, porque a gente fica ainda, enquanto seres humanos, enquanto ser humano que sou, fica ainda meio que
ainda provocado por um certo ceticismo e também por uma certa contestação por parte das pessoas. Quando a gente relata esse acontecimento, as pessoas ficam tentando entender e ao mesmo tempo com um ar como se duvidasse um pouco. E talvez a maior dúvida que existe na minha cabeça com relação a tudo isso é o porquê. O porquê que eu, né, um ser humano comum, uma pessoa que tem falhas, que tem erros, tive o privilégio de ter essa visão, de ter dialogado, de alguma maneira ter sido chamado, né, por esse ente, por esse ser sagrado que é Jesus Cristo. Talvez esta seja a minha maior dúvida, a pergunta de lá para cá que eu ainda não consegui de fato responder. Não sei se vou conseguir, mas o ponto principal, o fator principal é que eu mudei. Eu de fato me converti, vamos dizer assim. Eu digo me converti porque antes dessa visão, eu tinha uma crença em Deus que não era propriamente cristã. Eu tenho uma cultura cristã, tenho uma cultura católica, mas não tinha uma crença profunda, digamos assim, por Jesus Cristo, né? Por esse Cristo que todos, né, nas igrejas cristãs falam. Eu tinha uma grande contestação, principalmente com relação à questão fé e também à questão milagre. Esses dois pontos para mim eram contestáveis, porque a minha cabeça, a minha formação é uma formação filosófica. A minha graduação, a minha pós-graduação, meu mestrado são todos em filosofia. E como estudante de filosofia, professor de filosofia que sou, eu tenho justamente essa criticidade muito aguçada em relação a várias questões, várias problemáticas. Política, sobre a questão da verdade, sobre a questão das relações humanas, e não poderia ser diferente também com relação à questão teológica, religiosa, a questão da fé, dos milagres. Então, a minha cabeça funcionava até então por esse caminho, por essa via. Mas a partir do momento em que houve esse fenômeno, que houve essa epifania, que houve esse momento que eu não sei descrever na sua pormenor, a minha vida de fato mudou e eu me converti de verdade, com toda a fé, com toda a crença no Senhor, para o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu digo, sem sombra de dúvida, que sou cristão. Eu ainda tenho alguns pensamentos, algumas reflexões, algumas colocações críticas com relação àquilo que a gente denomina doutrinas, aquilo que a gente chama de instituições religiosas, aquilo que a gente chama propriamente de religião. Ainda tenho algumas perguntas, eu ainda tenho alguns questionamentos. Por isso, ainda falo que ter uma religião para mim ainda há uma dificuldade. Mas em ser cristão, em acreditar em Jesus Cristo, em acreditar naquilo que eu vi, naquilo que eu escutei e na missão que me foi dada, hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida, eu tenho pura certeza, sei que é pura verdade e é por esse motivo, é por essa razão que eu resolvi realizar justamente esse projeto. Esse projeto que faz parte justamente dessa missão. Já é um caminho, já é uma via para fazer o combate, começar a batalha, que eu acredito que é a batalha que Jesus Cristo falou naquela mensagem. É a batalha de levar a palavra, de levar a mensagem, mais uma vez, do Senhor Jesus Cristo. Porque há mais de 2000 anos atrás, ele veio justamente para a redenção dos nossos erros. Ele veio para, mais uma vez, tentar corrigir o caminho do homem para que ele, naquele momento, naquele instante, pudesse encontrar Deus Pai Todo-Poderoso
pura bondade, pura perfeição. Mas mesmo com o Filho de Deus, no caso o Senhor Jesus Cristo, se fazendo carne, e se fazendo homem, mesmo ele estando na terra, passando todas as mensagens, falando o que falou, realizando o que falou, principalmente com relação a seus milagres, o poder que ele demonstrou, a certeza que ele demonstrou à humanidade, mesmo assim, não seguiu os seus caminhos. Ele não teve ainda, a humanidade ainda não teve ainda a contundência, a certeza, a crença, a fé profunda de seguir os seus ensinamentos e as suas mensagens. Então, penso eu que essa missão que tenho agora, por meio das tecnologias, por meio das mídias digitais, por meio das redes sociais, dos canais, no caso aqui do YouTube e de outros segmentos digitais, virtuais, que a gente possa principalmente atingir aqueles que são incrédulos e que estão passando de alguma maneira por alguma dificuldade de ordem psíquica. Que foi justamente o ponto dentro da fala do Senhor Jesus Cristo, quando houve a minha visão, que houve a visão, que ele colocava que o lugar lá, que se chama Opa, né, a Serra da Opa, que se chama, e ele falava, aqui é o local onde você vai atender essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que estão perturbadas. Esse local é um refúgio, inclusive o nome é justamente esse, o refúgio em Cristo é o local onde os desesperados e os incrédulos, onde irão encontrar paz, onde vão encontrar cura para os seus sofrimentos. Então, essa via digital na qual eu estou iniciando esse projeto, essa missão, é justamente para anunciar para vocês, para dizer a vocês que o Senhor Jesus Cristo me passou essa missão, me passou esse projeto, para que de alguma forma eu possa levar mais uma vez as palavras, as mensagens, dizer a vocês como vocês devem encaminhar a vida de vocês. E inclusive, em breve, estarei publicando um livro que traz exatamente essas reflexões, essas falas, esses diálogos, até os questionamentos que comumente a gente faz e que eu acredito, sem sombra de dúvida também, que por meio dessa escrita, por meio desse livro, o Senhor Jesus Cristo está respondendo, está nos dizendo, está nos informando qual caminho você deve seguir. Por isso que, inclusive, o nome do livro é Jesus, a luz do mundo. Jesus Cristo, a luz do mundo. Por quê? Porque tem que iluminar mais uma vez a mente das pessoas. Iluminar mais uma vez a mente dos jovens, principalmente os jovens, que é o futuro da humanidade. As crianças, que é o futuro da humanidade. E essas crianças, esses jovens, eles têm se afastado de Deus, têm se afastado daquilo que Jesus Cristo trouxe enquanto mensagem, enquanto verdade. E estão caindo cada vez mais em outras ideias, em outras ideologias, se afastando cada vez mais da mensagem principal, que é amar o próximo, que é fazer o bem, que é ter bons relacionamentos uns com os outros, amar uns aos outros. Então, estão buscando prazeres, estão buscando coisas mundanas, coisas que o mundo está oferecendo e que não passa necessariamente pela condição de uma mensagem, de um pensamento cristão. Então, eu também, enquanto jovem, enquanto cético que fui em outros tempos, porque Deus para mim era um Deus de substância, um Deus panteísta, e me converti a Jesus Cristo exatamente a partir dessa visão, eu acredito que eu, enquanto instrumento, posso testemunhar, posso dizer de forma segura que
o caminho de fato verdadeiro, o único caminho, a única luz, a única iluminação que a gente deve ter em nossas vidas, de fato, é Jesus Cristo. Então, é nesse livro, por meio dessas mensagens reveladas, que eu irei também dialogar com vocês. Esse é só o primeiro momento. Eu queria, nesse instante, justamente dizer para vocês que esse vai ser o canal, dizer que essa vai ser a via, esse é o motivo pela qual estou realizando esse projeto, realizando essa missão, e espero, com muita humildade, poder levar essas mensagens para vocês. Sei que ainda terei muitas dificuldades, tanto no sentido das pessoas acreditarem, como também mesmo no sentido da habilidade. Como a minha área sempre foi outra, sala de aula, foi trabalhar com filosofia e não com religião, mas agora entrando nesse aspecto espiritual, nesse aspecto religioso, nesse aspecto de fé, eu terei algumas ainda dificuldades, mas acredito que ao longo dessa prática, ao longo desse fazer, dessa missão, tentarei, da melhor forma possível, com a ajuda do Senhor Jesus, levar para vocês essas mensagens que considero da maior relevância para o espírito, para a alma, para a salvação de todos nós, para que a gente possa encontrar o caminho, e não existe outro, o único caminho possível para a redenção dos nossos erros, para a redenção dos nossos pecados, para a iluminação da nossa alma, de fato, é Cristo. Esse é o único caminho, é a única verdade. E é isso que eu quero levar para vocês a partir desse projeto, a partir dessa missão. Então, espero vocês no próximo vídeo, na próxima gravação, vamos dizer assim, onde eu já vou trazer uma dessas mensagens, irei comentar, irei falar, a gente irá fazer algumas orações, tentar falar com Cristo nesse momento, para que vocês possam fazer as suas reflexões, para que vocês possam, de alguma maneira, serem tocados, serem atingidos por essas palavras, assim como eu fui. Assim como hoje eu acredito, eu quero que também vocês acreditem. Esse é o futuro desse projeto. Esse é o intuito desse projeto. Esse é o objetivo desse projeto. É fazer com que vocês também acreditem. Se por algum motivo vocês duvidam, como eu duvidei, vocês passem a não mais duvidar, a não duvidar mais das palavras, da mensagem, do amor de Jesus Cristo por todos nós, pela misericórdia de Jesus Cristo, que pretende, com esse projeto, com essa missão, sendo eu esse soldado, resgatar mais almas, resgatar mais pessoas para o seu lado, para o lado do Senhor Jesus, para o lado do seu Pai Todo-Poderoso. Então, essa é a minha mensagem, essa é a minha fala inicial. Um grande abraço e até o próximo vídeo, até o próximo encontro, se Deus e Jesus Cristo quiser. Até mais. Um abraço.